Yeah, it's been really frustrating. It's been trash, honestly. You work so hard to get somewhere, and something happens that's kind of out of your control, and obviously that's frustrating for me. But I think what I've understood, more than anything, is usually in the playoffs, the healthier team, wins. Jaylen Brown. Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. Peço desculpas pelo sumiço, eu fiquei uns dias ausente por causa de motivos familiares, mas estamos de volta aqui para comentar sobre o Boston Celtics estar na final da NBA, pela segunda vez em apenas 3 anos. Vamos comentar um pouquinho sobre a jornada do Boston Celtics para chegar nas finais e também sobre o Indiana Pacers que caiu nas finais de conferência. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, mano, você já pode fortalecer esse canal deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo e ativando o sininho de notificações para receber tudo em primeira mão. E se você quiser entrar pro Clube Trash Talk, que tem alguns benefícios, como um grupo no Telegram pra gente ficar trocando ideia durante os jogos, tem um botãozinho aqui embaixo chamado Seja Membro. Todos vocês são muito bem-vindos lá. Agora, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. O que eu mais tenho lido ultimamente nas redes sociais é o quão fácil foi o caminho do Boston Celtics pra chegar até as finais da NBA. Mas antes da gente conversar sobre isso, eu vou ter que dar uma olhadinha primeiro no Indiana Pacers, porque pra mim foi um time muito surpreendente ter chegado até as finais de conferência. Se a gente vai falar sobre o caminho fácil que o Boston Celtics percorreu, a gente vai falar sobre o caminho fácil que o Indiana Pacers também percorreu. Porque antes de começar os playoffs, a gente tá analisando os times que tinham as maiores probabilidades de ganhar pela Conferência Leste seriam o Milwaukee Bucks, New York Knicks, quem sabe o Miami Heat, que todo ano ninguém espera que eles cheguem longe, e com o time virando simplesmente Super Saiyajin na época dos playoffs, eles chegam longe. Talvez o Philadelphia 76ers estivesse com o Embiid totalmente saudável, um provável Cleveland Cavaliers, e obviamente o Juggernaut, o time a ser batido, o Boston Celtics. E um time que foi classificado em 6º lugar, como foi o caso do Indiana Pacers, pegar o Bucks sem o Giannis na primeira rodada, conseguir fazer com que o time performasse super bem contra Damian Lillard, contra Chris Middleton, contra Brook Lopes, contra o Bobby Portis, que jogou muito bem substituindo o Giannis. E o Chris Middleton simplesmente invocava o Michael Jordan nos momentos finais das partidas. Quem assistiu sabe. Eles passaram até que legal em 6 jogos, depois enfrentaram o New York Knicks, na qual conseguiram passar em 7 jogos. No caso do Knicks, foi o time mais prejudicado de toda a Conferência Leste, na minha opinião. Não só porque eu sou torcedor, mas porque eles tinham ausentes 6 jogadores nos 2 confrontos finais, e o time teve que se virar para tentar jogar contra o time do Indiana, que estava totalmente saudável. E por último, pegar o Boston Celtics nas finais de conferência. E até é engraçado, eu comecei o vídeo citando a respeito disso, mas que o Tyrese Haliburton percebeu que não só o melhor time vai ser campeão da conferência na qual tá jogando, mas sim o time que está melhor preparado e mais saudável. Porque todos os times citados anteriormente, inclusive o Indiana Pacers, bateram de frente com o Juggernaut do Boston Celtics. Obviamente que o time do Celtics estava mais bem preparado, estava mais saudável e tem mais experiência de playoffs do que o time do Indiana Pacers. E pra quem olha o resultado desses jogos em 4-0, acha que foi uma varrida, sem nenhum tipo de resistência por parte do Indiana, quem apenas vê o resultado. Mas pra quem assistiu as partidas sabe que foi um cenário completamente diferente. Por exemplo, no jogo 1, mano, faltando 2 minutos pra acabar o jogo, o Pacers tinha 97,4% de chance de ganhar a partida. No jogo 3, faltando 3 minutos pra acabar o jogo, eles tinham 93,8% de ganhar a partida. E no jogo 4, eles tinham 90,6% de chance de ganhar a partida, faltando 4 minutos pra acabar o jogo. Então, tirando aquele primeiro jogo, na qual eu falei que o Pacers deixou escapar a chance que eles tinham de dar um choque no Boston Celtics, no jogo 2 eles vieram patrolando dentro de casa. Nos 2 jogos seguintes, então 3 dos 4 jogos, o Pacers tinha as maiores chances de ganhar a partida. Em 2 deles não tiveram Tyrese Haliburton, que é o melhor jogador, é o cara que faz com que todas as engrenagens do Pacers girem tão bem. Ele é tipo o motor que faz esse time funcionar, com esse esquema tático do Rick Carlisle que funciona tão bem. Só que foi culpa do Rick Carlisle ter perdido o jogo 1, podia ter feito a falta, podia ter feito uma série de coisas que deveriam ser orientadas por ele, que já é um técnico experiente, campeão da NBA em 2011 com o Dallas Mavericks, mas eu não vou me aprofundar nesse mérito. O jogo 3 e o jogo 4 me surpreendeu bastante, porque com a ausência do Haliburton, Andrew Nembhard, cara, foi um dos caras que mais me surpreendeu. Eu já sou fã daquele baixinho, eu vejo muito um Jalen Brunson, sendo sincero com vocês. Lembram do Jalen Brunson em 2021, quando ele jogou sem o Luka nos playoffs? Eu vejo a mesma coisa do Andrew Nembhard quando ele jogou sem o Tyrese Haliburton, ele assumindo essa responsabilidade. Obviamente que o cara tá na sua 2ª temporada de NBA, faltou bastante maturidade, faltou bastante experiência dele para momentos decisivos do jogo, mas o jogo dele em si é muito completo. Ele tem boa finalização, até contra defensores maiores do que ele tem um arremesso de 3 pontos consistente,
O Knicks que o diga, né? Ele só arremessou 2 bolas no jogo e matou o game winner. Tem um arremesso de meia distância bom, consegue ter uma boa visão de jogo pra passar a bola e defensivamente ele não tem medo de enfrentar jogadores mais fortes e mais altos do que ele. Eu vi ele parar alguns ataques do Jason Tatum, do Jaylen Brown, então ele é um cara muito dedicado. O TJ McConnell nem preciso citar muito porque ele é o cara que parece que tem um motor no peito. Ele corre, ele briga, ele se joga, ele luta do jeito que tiver que lutar, nem que ele morda o tornozelo do cara, mas ele dá um jeito de incomodar. É muito surpreendente o TJ McConnell jogando. O Miles Turner tá nos melhores momentos da carreira, teve acho que uma das melhores temporadas da vida dele, e eu continuo achando que ele é um dos melhores bigs que temos hoje na liga, por questão de ofensividade ser tão completo, jogar dentro do garrafão, jogar no post, jogar pra 3 pontos, espaçar a quadra e defensivamente ser muito presente ainda. O Haliburton é o cara que entrega 20 pontos e 10 assistências praticamente todos os jogos, mas ainda assim foi a primeira final de conferência do menino, tem que dar um crédito um pouco pra ele, até porque ele lesionou e ausentou 2 jogos. E o fator chave desse time, que eu acho que vai levar ele pra ir pra outros níveis e continuar mantendo boas performances, quem sabe num futuro próximo ser até campeão da NBA esse time do Indiana Pacers, é o Pascal Siakam. Dá pra ver que ele já não é mais um garotão, ele já tem 30 anos, mas mesmo assim é o jogador mais maduro dessa equipe, é um cara que já foi campeão de NBA, é o único na quadra que tinha presenciado esse tipo de pressão de uma final de conferência, e na minha opinião foi o jogador mais importante do Indiana, mesmo com a ausência do Tyrese Haliburton. Ele foi o cara que liderou em pontuação, liderou em rebotes, e agora a única tarefa do Indiana é conseguir renovar com esse cara, que eu acho que não vai ser muito difícil. No primeiro ano que ele chegou, já chegar na final de conferência, eu acho que o time tem muito futuro. E as peças complementares, pô, Nash Smith, o Bitolfin, que saiu do Knicks, parece que tá jogando melhor. O Nash Smith, inclusive, é muito bom defensor. Eles têm um time muito sólido, rapaziada, e que ficou nítido que eles não conseguiam fechar os jogos por falta de experiência. Faltava 2 minutos, 3 minutos pra acabar, a gente viu uma sequência de turnovers absurdas. Naquele jogo 1, então, a quantidade de segundas chances que eles deram pro Boston Celtics, rebotes defensivos que eles perderam, que fizeram com que o Jason Tatum chutasse bola, o Derrick White chutou bola pra cair na mão do Jaylen Brown depois de um turnover que eles cometeram na hora de passar a bola pra dentro da quadra, pra eles poderem empatar o jogo, tá ligado? E levar pra prorrogação. Então, literalmente, faltou mais frieza, mais experiência, faltou mais tempo de quadra dessa galera, que agora é um elenco bem jovem, bem promissor, lidando com a pressão dos playoffs. Mas é nítido que isso é questão de tempo, então se o Indiana Pacers conseguir manter esse elenco unido, eles têm tudo pra nas próximas temporadas dar muito trabalho. Agora sobre os Celtics, mano, bora mudar o lado da moeda. O time que está sendo muito criticado por todo esse caminho percorrido pra chegar até as finais da NBA, o caminho mais fácil da história. Rapaziada, não é bem assim. A minha sincera opinião a respeito do Boston Celtics é que é o time que não deve ser subestimado, não é subestimado, não devemos dar demérito pelos caras ter chegado até uma final de NBA, sendo que eles tiveram o mérito de ser o time mais saudável. Primeiro que eles foram um time mais forte, os caras tiveram 64 vitórias durante a temporada regular, isso era meio óbvio, mas o grande mérito deles é conseguir manter o time saudável, o elenco saudável, conseguir juntar esse elenco inteiro que custa mais de 180 milhões de dólares, tipo 50 milhões de dólares acima do teto salarial, pagando as luxury tax, tudo que precisa pra poder chegar aonde eles chegaram. Então o time precisa ter esse mérito, a gente precisa entender que eles fizeram por onde estar ali. E pelo contrário, os times que enfrentaram o Boston Celtics tinham a missão de bater de frente com o time a ser batido. Então foi complicado os times da Conferência Leste não terem se mantido saudáveis, não terem cuidado melhor da saúde dos jogadores, pra poder chegar e bater de frente com o time dos caras, é mais ou menos isso. E Celtianos, não fiquem bolados por a rapaziada falar que tirar o mérito de vocês. Até porque foi um caminho um pouco mais facilitado, sem o Jimmy na primeira rodada, sem vários jogadores na verdade do Miami, Terry Rozier também não jogou na primeira rodada. O time do Miami todo capenga que perdeu Max Strus, perdeu o Gabi Vincent, perdeu importantes jogadores da temporada anterior que chegou até a final da NBA e tava sem a principal estrela, que é o Jimmy Butler. Na segunda rodada, metade da série sem o principal jogador deles, que é o Donovan Mitchell, obviamente. E depois 2 jogos da série de 4 jogos contra o Pacers sem o Tyrese Haliburton. Mas no geral, sendo sincero pra vocês, velho, eu não sei como os times que o Boston Celtics enfrentou conseguiriam parar ele mesmo estando saudáveis. O time que tinha a maior chance de parar o Boston Celtics, realmente, friamente analisando, era o Milwaukee Bucks com o Giannis e o Damian Lillard saudáveis e o New York Knicks com todo mundo saudável. Nenhum dos times se manteve saudáveis, então a gente não pode ficar vivendo nesse mundo do IC. Eles foram um time mais competente pra chegar até a final da NBA. Ponto. E sobre a final de conferência, eu realmente achei que faltou um pouco melhor o aproveitamento do Jason Tatum. Se ele quisesse esse cara, esse líder, esse maluco que vai ser campeão da NBA e liderar o Boston Celtics para um título, ele precisa ter uma efetividade melhor nas finais da NBA. Por exemplo, em 3 jogos, ele ficou com menos de 30% de aproveitamento para 3 pontos, sendo um deles em 14%, sendo outro dele em 25% e outro em 27,3% para 3 pontos. Então, se ele quiser ser campeão da NBA, por mais que ele tá pontuando bastante, as médias dele contra o Indiana foram 30,3 pontos, ele precisa melhorar a efetividade dele e ele vai precisar se dedicar melhor defensivamente. Porque você confiar apenas em Jrue Holiday e Derrick White, que não me entendam mal, são excelentes defensores, estão entre os melhores defensores de perímetro da liga. Inclusive, uma das partidas eles ganharam por uma defesa do Jrue Holiday pra cima do Andrew Nembhard no final do jogo. Mas confiar que apenas esses 2 caras vão
conseguir parar o Luka e o Kyrie vai ser um pouquinho ingenuidade por parte da equipe, já que a melhor defesa do campeonato, o top 1, o time mais defensor, que tem o defensor do ano, que tem todos os melhores jogadores juntos que defendem melhor, que eles chegaram até o final de conferência pela defesa, não estão conseguindo parar o Luka e o Kyrie e as peças complementares do Dallas. Óbvio que tem muitos jogadores que estão jogando muito bem lá, mas você achar que o Derrick White e o Jrue Holiday vai conseguir parar esses caras? Não, vai precisar de mais Jaylen Brown, vai precisar de mais Jason Tatum, vai precisar de mais todo mundo, e inclusive vai precisar que o Kristaps Porzingis volte para que eles tenham as melhores chances de ganhar a NBA. Não vai ser tão simples quanto parece. Eu acho que muitos de nós subestimamos muito o Dallas Mavericks e eles estão um nível muito acima do que todo mundo esperava, na verdade, que fosse encaixar esse time dessa forma. Assim, considerando que o Dallas Mavericks vai chegar até a final da NBA, né? Já que tem um jogo hoje, o jogo 5, a gente não sabe ainda como é que vai ser. Mas tendo em vista que 154 vezes times chegaram com 3-0 e nenhum conseguiu virar, se o Minnesota for o primeiro, rapaz. Eu não vou falar que vou raspar minha cabeça de novo aqui, que eu já raspei, né? Mas enfim, o Jrue Holiday jogou muito bem essa série. Quando precisou que ele despontasse na pontuação, ele veio pra 28 pontos, quando o time tava um pouco mais amarrado. Quando precisou que ele jogasse mais defensivamente, apenas passando a bola, girando, espaçando a quadra, ele jogou dessa forma. Ele muito presente defensivamente. O Derrick White, eu senti um pouco mais de falta dele nessa parte de pontuação. Ele era um cara que vinha de resultados muito constantes. Ele teve uma queda um pouquinho nos números dele nessa série contra o Pacers, mas defensivamente, pô, a quantidade de tocos que ele deu, a quantidade de paradas que ele fez em momentos cruciais da partida, até pra cima do TJ McConnell, até pra cima do Andrew Nembhard, que estavam carregando esse piano na ausência do Haliburton, foi simplesmente incrível. E eles não necessitam, obrigatoriamente de Jrue Holiday e Derrick White. Essa é a diferença do Boston Celtics. Eles não precisam tanto dos role players pra poder que eles se destaquem, porque eles têm um cara que faz 30 pontos por jogo, que é o Jason Tatum, e tem um cara que foi o homem mau, Jaylen Brown, e foi MVP dessa final de conferência, totalmente merecido, 29 pontos de média, pegando muito rebote, defendendo muito bem, matando aquela bola importantíssima no jogo 1, que foi, pô, no clutch, absurdamente. Então ele mereceu o MVP das finais e deu pra ver que a carinha dele de felicidade foi da hora. Mas ó, não vou passar pano aqui pra você não. Aquele tapa que tu deu na cara do menino lá era pra expulsão direta, era vermelho direto. Ainda mais que ele já tinha uma falta técnica, era pra ele ter sido expulso, beleza? E também não vou passar pano pro meu mano Jackson lá, que deu um chute na cara do Peyton Pritchard. Também era flagrante 2 aquela porra, tá achando que é o quê? Karatê, doidão? Mas essas decisões controversas da arbitragem da NBA foi pros dois lados, então a gente não vai falar apenas de um lado não. Os dois teve sujeira aí. Mas no resumo, rapaziada, é isso. O Boston Celtics é o time a ser batido desde o momento que começou os playoffs. 64 vitórias não é qualquer elenco que consegue. Mas também não vão com a crista de galo lá em cima pra enfrentar o Dallas Mavericks, que eles já estão batendo na melhor defesa da temporada. O Luke e o Kyrie estão mostrando que o Batman e o Robin estão em outro nível mesmo, os caras estão absurdo. E eu espero que a final de conferência, pelo menos a final da NBA, um time dê o trabalho devido pra esse time do Celtics. Que é isso, eu acho que todo mundo espera. Esse hate a respeito do Celtics vem muito por causa disso, tá ligado? De os caras terem montado um elenco muito competente e ninguém ter dado trabalho, até porque tinham alguns jogadores lesionados, mas não ter batido de frente o suficiente na Conferência Leste pra poder que ofereça uma competitividade contra esses caras, tá ligado? Essa é a maior birra, eu acho que, do torcedor do Leste, rapaziada. Então parabéns ao Boston Celtics, que chegou pela segunda vez na final da NBA nos últimos 3 anos. Parabéns ao Jason Tatum, muita gente tá dando hate pra caramba, só chama o cara de pipoqueiro o tempo todo, mas só que tem que ver que o cara tem apenas 26 anos, já chegou acho que 5 vezes nas finais de conferência e 2 vezes nas finais da NBA agora. Então não é qualquer jogador que chega nesses números. Talvez ele não conseguiria se não fosse por todo esse elenco muito bem montado do Boston Celtics. O Brad Stevens fez um trabalho excelentíssimo montando esse elenco inteiro do Boston Celtics, sendo complementares ao Jason Tatum. E realmente, o que falta nesse time é mais decisão na hora dos finais de jogo. Se eles pensarem que o Dallas Mavericks vai ser tão, entre aspas, não me entendam mal, pipoqueiro contra o Pacers foi, porque o Pacers deu uma pipocada por falta de experiência, foi nervosismo. Mas o Dallas Mavericks não é a mesma situação. Tem um campeão lá do outro lado, tem o Luka, que é um dos melhores jogadores do mundo, e os caras gostam desse tipo de responsabilidade. Os game winners dessa dupla aí nessa temporada foram simplesmente incríveis. Então, alguns jogos de Pacers e Celtics foram decididos por conta que o Celtics insistiu muito, mesmo errando, tomando decisões erradas no final do jogo. O Pacers entregou mais pro Celtics do que o Celtics forçou pra vitória, que não vai acontecer contra o Dallas. Então vai precisar que o time seja mais focado, tome melhores decisões do que apenas jogar na isolation de Jason Tatum ou Jaylen Brown nos finais de partida, pra que eles consigam finalmente levantar um troféu desde 2008, né, como campeões da NBA. Mas essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre o elenco do Boston Celtics, sobre o Pacers, sobre essa Conferência Leste que a gente teve vivendo nesses últimos dias. Eu gostei muito dos jogos, todos os jogos que eu assisti praticamente todas as partidas, só não gostei da quantidade de lesões que atrapalham muito o rendimento dos times. A gente queria muito ver confrontos mais pegados do que foram, principalmente contra o Celtics. Mas no geral é isso. Deixe sua opinião nos comentários, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Então, falou!